Não perca tempo. Participe do primeiro Summit de Inteligência Artificial do Brasil no dia 4 de julho, no Agora Tech Park. Uma iniciativa da QAssist e parceiros. Este evento apresenta 14 palestras com especialistas, um painel sobre investimentos em IA, 6 workshops práticos e um evento de networking transformador. Descubra como a IA está moldando o nosso futuro. Vagas limitadas. Inscreva-se hoje e lidere a inovação. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Boa noite. Boa noite. Estamos aí em mais uma edição do nosso podcast pré-Summit de Inteligência Artificial, pré-primeiro Summit de Inteligência Artificial do Brasil. E eu queria apresentar aqui esse pessoal que está comigo hoje, que nada mais, nada menos, estamos falando aí hoje de IA na educação. E é um tema bastante polêmico, eu vou adorar assistir de camarote esse tema. Vou começar aqui com o nosso Odilon de Borba, nosso querido anfitrião, host, e ele nada mais, nada menos é o cara que tem o título aí de melhor podcaster do LinkedIn. Tudo bom, Odilon? Tudo bom, Dieter? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Você vai lançar a bomba e vai deixar aqui na minha mão, né? Mas eu vou adorar. Mas com toda certeza. E aí nós temos aí o Luciano Sattler. Luciano Sattler é um dos nossos palestrantes do Summit Inteligência Artificial. Boa noite, Luciano. Tudo bom? Boa noite, Tito. Boa noite, Odilon, Fernando, quem está com a gente aqui. Uma alegria e uma honra poder estar com vocês. Legal. Falar do Luciano, eu vou comprimir aqui, vou tentar comprimir quem é o Luciano. O Luciano é PhD em administração pela USP, ele é membro do Conselho de Educação de Minas Gerais, presidente da Comissão Temporária de Normas para Mobilidade EAD e Utilização de Tecnologia de Informação e Comunicação e Inteligência Artificial na Educação Básica. E aí a gente já está começando aí o nosso Summit, nosso podcast de hoje com esse pedacinho do mini currículo dele. Ele também é membro do Conselho Deliberativo do CNPq, vice-presidente de Soluções Educacionais do SUSESO de Minas Gerais, e ele é o primeiro pré-reitor de EAD do Brasil, além de CEO da Certifica Edu, microcertificações com blockchain e inteligência artificial. Esse é o nosso palestrante, esse é o Luciano, que está aí conosco hoje. Mais uma vez, muito bem-vindo. E nós temos também aqui, junto conosco, o Fernando Freitas. O Fernando Freitas, ele é o nosso colega e convidado por parte de um dos nossos patrocinadores, que é a Unisociesc. Fernando, boa noite, como que você está? Tudo bem? Boa noite, Dieter. Boa noite, Luciano, Dilon. Prazer estar aqui com vocês, né? Compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento aí sobre inteligência artificial, né? A gente já fez algumas sessões juntos, né, Dieter? Você já foi lá na Unisociesc, já falou com os meus alunos, agora é a minha vez de estar aqui com vocês, né? Agradeço aí pela oportunidade. Verdade. Obrigado aí também pela presença, pelo tempo. E apresentando o Fernando, né? O Fernando é doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento, tem um MBA em Gestão Empresarial e especialização em Educação e Formação de Professores pela Universidade de Tampere, na Finlândia. É professor de cursos de graduação e pós-graduação na Unisociesc e da Anima Educação, que é esse grupo aí, né? Que tem uma capilaridade por todo o Brasil, desde 2010 nas áreas de Engenharia e Gestão. Ele tem uma experiência também de quase 20 anos como gerente de desenvolvimento, tecnologia e inovação. E é autor também do livro Gestão da Inovação, Teoria e Prática para Implantação. Então, assim, é a bomba que eu vou deixar aqui com vocês. Antes de eu fazer a pergunta e falar assim, né, agora é com vocês, queria passar também um videozinho rápido do nosso patrocinador, a Unisociesc. Estude no melhor centro universitário do sul do Brasil.
Conheça nossa metodologia, infraestrutura, espaços e equipamentos que fazem a Unisociesc ser a melhor do sul do país. Legal, e a Unisociesc está aí também patrocinando nosso evento, vai estar presente com outros professores, outros docentes. Mas eu quero começar aqui com uma colocação e aí deixar para o Luciano. O Luciano preparou diferentes outros podcasts, o Luciano preparou um material para fazer uma apresentação. Mas eu quero deixar uma pergunta no ar, que o Luciano pode responder em qualquer momento, porque quando a gente fala de IA na educação, não é só educação escolar, né, nas universidades, é educação corporativa também, certo? Aí eu deixo a pergunta aqui, vou subir a tua apresentação, Luciano, e aí tu responde para o pessoal no momento que você quiser e mais adequado para deixar esse ponto aí resolvido. Pessoal, muito boa noite para quem está assistindo a gente mais uma vez, e curtam, porque esse podcast está riquíssimo, e é inteligência artificial e educação. Muito bem, obrigado. E, Luciano, está contigo aí. Obrigado, Tita. E já respondendo a pergunta, sim, mais do que nunca, né? Nós entramos em um momento que a gente já estava nele, mas agora aprofunda. Ninguém mais pode parar de estudar, né? Ninguém mais pode abrir mão dessa disposição, dessa curiosidade intelectual para seguir se aperfeiçoando. Então, sim, e na educação corporativa, o que eu tenho percebido é que a velocidade da adoção da inteligência artificial nos processos de formação estão ainda mais ágeis até do que nas escolas e nas universidades, porque as empresas já perceberam essa riqueza, né? Essas possibilidades. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo minha imagem bem? Eu estou vendo um pouco atraso aqui, não sei se é minha internet. Está tudo bem, né? Aqui para mim está tudo bem, a imagem está maravilhosa, o conteúdo já está me deixando instigado. Você está vendo bem, Fernando? Eu também estou escutando maravilhosamente bem, também estou Pessoal te aí vendo e curioso aí para te escutar aí, Luciano. Pessoal de casa está vendo bem? Deixa a reação aqui, ó, no joinha, na palminha e no apoio. Vamos escutar então o humilde, tá, gente? Porque ele é PhD, o Luciano aqui com a inteligência artificial na educação. Sim. Você sabe, esse é um tema que me deixou meio louco, sabe, assim, Odilon? Eu espero que a gente consiga uma conversa aqui o mais informal possível. Eu venho estudando esse assunto há muito tempo. Quando lançou o ChatGPT, eu surtei. E aí eu combinei com os meninos do portal Risos, que atende centenas de escolas no Brasil, e eu publiquei o primeiro artigo no Brasil sobre a IA generativa na educação, em dia 16 de janeiro do ano passado. O povo ainda estava de férias, ainda estava pensando o que ia fazer, e já estava isso aí. E de lá para cá eu tenho tido uma jornada muito rica, tanto na minha empresa quanto em escolas, instituições, sobre esse assunto, né? E eu quero mais trazer angústias do que propriamente resposta, porque se alguém falar que tem resposta hoje, é porque não entendeu o problema. E antes de avançar, já aí a minha empresa, que é parceira do Agora Tech Park, né, que é a Certifica Edu, é uma empresa de microcertificação, blockchain, a gente usa a inteligência artificial. Se você quiser receber um certificado específico desse nosso podcast, que a gente está aqui aprendendo com o Odilon como é que faz isso no LinkedIn, né? Vocês é só tirarem uma foto aí do QR Code, tire uma foto agora, preencha os dados lá, você já vai recebendo seu e-mail, aí você entra, preenche mais algumas coisinhas e você vai ter acesso gratuito à plataforma durante um ano para poder explorar isso aqui, que pode aumentar a sua trabalhabilidade. Né? Nós tratamos de trabalhabilidade, que é mais do que empregabilidade. Né? Então, tira uma foto e entra lá e você já vai receber por e-mail o certificado desse nosso podcast liderado aqui pelo Odilon. Tá? E também eu vou deixar para o Dieter poder mandar para quem quiser. Você pode entrar em contato comigo que eu mando vocês.
para vocês. E quero fazer um convite, nosso tempo é muito curto, né? Eu gravei essa live com o presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, onde eu sou membro do Conselho de Ética e Qualidade, Inteligência Artificial como Auxiliar à Docência, gravamos agora dia 4. Aí está o link para ela, é só você procurar, está lá no YouTube. E eu gravei na FMU com o reitor Ricardo, Educação além dos bits e prompts. Né? No dia 3 de abril nós gravamos, eu estava indo para um evento importante no Centro de Convenções Rebouças, também está disponível online. Para quem quiser ter conceitos mais básicos e entender dicas de aplicação, inclusive de construção de prompts para usar na educação. Assistam lá, vocês vão gostar. Tá? E aqui alguns termos, que aí é bom que o professor Fernando está aqui, gente, porque se vocês tiverem perguntas difíceis, imediatamente o professor Fernando assume e explica qualquer pergunta difícil que vocês fizerem, né? Mas eu achei essa figura aqui... Então já vamos pedir para o pessoal, Luciano e Fernando, botarem aqui as perguntas difíceis, polêmicas, para vocês responderem. Já que vocês estão pedindo, bote aqui, pessoal, perguntas polêmicas, perguntas difíceis. Já quero agradecer aqui, Luciano e Fernando, a Laura, a Cristina, que está aqui com a gente, o Dieter, a Gilca Ferreira, muito obrigada, estão todos aqui assistindo, tá? Continuando, desculpa. Não, tá ótimo. Isso aqui é uma maneira didática de enxergar. Uma coisa é o GPT, que é uma aplicação dentro da SLLM, o GPT-4, né? O que o GPT significa, né? Generative Pre-trained Transformer, que é uma LLM que foi criada e que o nosso maior desafio hoje é educar esses bichos a fazerem o que a gente quer que ele faça, né? E aí sim nós estamos falando de inteligência artificial generativa, porque a gente já convive com a inteligência artificial há muito tempo. Se você assiste Netflix, se você usa celular, se você consulta o Google, se você usa o iFood, o Uber, você está usando há muito tempo a IA. Agora a diferença é que ela se torna manipulável até para nós, para mim, pelo menos, que não mexo com o desenvolvimento, né? Isso aí vem dentro do chamado Deep Learning, que é uma nova maneira de programar para ela poder aprender sozinha, né, por meio de redes neurais. O Machine Learning, que sai disso, e aí sim chegamos na chamada inteligência artificial fraca, que é essa que nós estamos lidando, e aí o nosso medo grande, que é um dia chegar na inteligência artificial geral, né? Lembrando que a inteligência artificial geral é quando o Arnold Schwarzenegger virar um robô e começar a atirar na gente, né? Por aí afora, igual no Exterminador do Futuro, pelo menos é isso que alguns acreditam, né? É aquilo que todo mundo teme, né? O pessoal ainda tem na cabeça, né, Luciano? Exatamente, E aí eu deixo aqui uma publicação da Unesco, especificamente para a educação, que ela publicou agora, está disponível gratuitamente, publicou em outubro de 2023, para aproveitar a era da inteligência artificial na educação superior, foi publicado em várias línguas, inclusive em português. E aí as perguntas, né, que eu quero trazer para animar a nossa conversa. Primeiro, esse grande debate entre a IA que nós usamos hoje, que é uma IA fraca, memória limitada, máquinas reativas, né? E aquilo que as pessoas estão falando que pode chegar um dia, alguns chamam da era da singularidade, né? Que é a inteligência artificial geral, né? Ou mesmo forte, que ainda não é a geral, que trabalha dentro da teoria da mente e vai ter uma autoconsciência, vai ser senciente, né? Como vocês sabem, no ano passado teve um engenheiro importante acho que foi da Google, que surtou, porque ficou muitas horas conversando com uma IA, e aí ele chegou à conclusão que a IA tinha adquirido consciência, saiu na imprensa falando isso, e o primeiro resultado é que ele foi demitido um mês depois, né? Assim, pelo escândalo que ele causou, né? Uma outra questão... eu não estava sabendo, não. Não estava sabendo? Não, não estava, Fernando. Essa história ficou bem conhecida, assim, né? Mas será que realmente ela adquiriu consciência, né? Na realidade, assim, na medida que a gente dialoga com a inteligência artificial, né? Mesmo com o chat GPT, ele vai aprendendo também com a gente.
né? Então, ele vai adquirindo, né, os nossos conhecimentos e à medida que a gente vai se aprofundando, né, o ChatGPT também vai se aprofundando naquilo que a gente está discutindo, e aí as respostas vão sendo cada vez mais profundas, né? Daí às vezes a gente acha, pô, ele está adquirindo consciência. Aí é que está a questão. Essa nossa convivência agora com a inteligência artificial generativa, à disposição de todo mundo que tem acesso, ela leva a perguntas, né? Por exemplo, o que é inteligência? Né? Tem toda uma linha que diz que inteligência é algo que depende de um corpo orgânico para acontecer. Outros vão dizer que a inteligência é algo, um atributo exclusivamente humano. Eu sempre recomendo um livro que chama Maneiras de Ser, que, ao contrário, ele diz, olha, nós temos uma convivência com várias inteligências. Ele comprova cientificamente que as rochas têm uma inteligência, né? Que as plantas têm uma inteligência. São inteligências inumanas, mas são inteligências, né? A gente não pode antropomorfizar essas inteligências, né? E aí, então, se você tem inteligência das plantas, inteligência dos animais, inteligência das rochas, inteligência das máquinas, né? Porque elas começam a fazer e resolver coisas. E você tem a inteligência humana, e agora a grande questão que vem por aí, que é a questão do pós-humano, né? Que é você poder inserir cada vez mais próteses na relação com o corpo humano, com a inteligência humana. Então, quando você tem a Neuralink fazendo implantes cerebrais para reativar o movimento de pessoas paralíticas e usando para isso todo um mapeamento com base em inteligência artificial, nós estamos falando de seres biônicos, né? São pós-humanos. Quando a gente fala de edição genética, que agora é acelerada pela inteligência artificial, ora, edição genética, eu posso mudar o DNA de um neném para um feto nascer mais inteligente, mais forte, mais resistente, num determinado padrão de beleza, né? E essa manipulação se torna muito fácil agora com a tecnologia CRISPR. Então, você tem hoje esse debate sobre o que é consciência, o que é senciente, né? E aí a gente entra numa questão da educação, da inteligência artificial na educação, que eu vou precisar educar, vou ter que ensinar as pessoas a terem consciência sobre o que é a inteligência artificial e os seus impactos na sociedade. Esse é um grande desafio hoje. É um novo tipo de alfabetização, né? Segundo, ensinar as pessoas como usar a inteligência artificial, porque hoje boa parte da descrição dos trabalhos melhor remunerados já põe algum componente de inteligência artificial. Então, eu preciso, se eu hoje estou numa escola, estou numa instituição de ensino superior, eu preciso ensinar as pessoas a usarem a IA para melhorar a sua produtividade. Então, uma coisa é conscientizar sobre a IA, outra coisa é como usar a IA de forma crítica e criativa, e um outro nível que é como desenvolver uma IA. E aí você tem dois níveis. Uma é eu desenvolver a partir de um modelo já existente, por exemplo, para gerar isso aqui, que um professor, agora todo professor pode ter um assistente virtual que se parece com ele, que se parece com ela, que responda dentro do seu campo do conhecimento. Eu posso educar uma IA a partir de prompts para que ela possa ser a minha assistente, o meu assistente, enquanto professor. E, numa maneira mais profunda, eu poder desenvolver os meus próprios modelos, os meus próprios LLMs, né? Porque agora eu me conecto, por exemplo, dentro da Amazon, Anthropic, na própria Azure, no Google, eu tenho lá praticamente um marketplace de LLMs que eu posso baixar e desenvolver aí sim
os meus chatbots e outras soluções para usar na minha escola, na minha universidade, ou mesmo para o meu estudo pessoal na educação corporativa. Isso aqui. E aqui gera algumas perguntas. Eu queria ouvir o que vocês acham, né? Porque toda escola que eu vou, a crise existencial é o seguinte: a inteligência artificial pode substituir um professor? O que vocês acham a respeito disso? Vamos ver, Luciano, primeiro, assim, ó, que maravilha de conteúdo que você trouxe aqui para o podcast. Nossa, tô, assim, vibrando, tá? Quero agradecer aqui a participação do pessoal que está assistindo novamente. Mais um dos palestrantes que estará no Summit de Inteligência Artificial, Fernando Seabra, está prestigiando aqui o podcast. Obrigada, Fernando, meu mentor, inclusive. E quero passar essa pergunta, lógico, para o Fernando, que é professor e uma voz ativa no ecossistema da educação de toda a região. Primeiro, eu acho que vida tem inteligência. Qualquer tipo de vida tem inteligência. Essa é a minha opinião, mas eu quero ouvir agora aqui dessa voz ativa do ecossistema o Fernando sobre isso, Fernando. Sobre tudo vamos que lá, tu quiser. né? Antes de falar sobre a questão da educação, né, a inteligência artificial na educação, até queria corroborar um pouquinho o que o Luciano falou, né, que as plantas, que as pedras também têm inteligência, né? Se a gente for analisar qualquer planta, por exemplo, ela se adapta, às vezes, para resolver um problema climático, por exemplo, né? Isso é inteligência também, né? É uma maneira, eu acho que a inteligência, um dos conceitos de inteligência pode ser justamente essa questão da adaptação ao meio, de modo a você resolver um tipo de problema, né? E isso não é só o ser humano, né, que a consegue fazer. Mas voltando à questão da inteligência artificial na educação, né? Eu me lembro quando surgiu o ChatGPT, né? Eu demorei um pouquinho para entender o que estava acontecendo, né? Eu fiquei minhas férias de janeiro ali em 2023, tentando entender o que era essa coisa nova que estava surgindo. E aí eu vi assim um grande potencial, né? Comecei a conversar com outros colegas, professores, né? E aí gerou aquela polêmica, né? Mas como é que a gente vai se lidar com isso, né? E aí eu resolvi fazer tipo uma apresentação no primeiro dia de aula para os alunos, né? Primeira coisa, perguntar se eles já conheciam o ChatGPT, né? E né, o que eles conheciam. E tive um ou outro aluno que falou: professor, eu conheço e já estou usando aqui na minha empresa, porque ele está me ajudando a fazer um monte de coisa, né? E começou a mostrar, né? Mas a maioria ainda não conhecia. E eu ainda vejo muito pouco o uso pelos alunos, né, sobre a inteligência artificial, né? Eu, particularmente, incentivo eles a utilizarem, porque eu vejo, né, uma das utilidades, né, dos chatbots em geral, tipo o ChatGPT, justamente para você adquirir um aprendizado, né? Eu acho que, às vezes, quando eu quero estudar alguma coisa, eu entro lá e vou questionando, né? Ele me traz um roteiro para aprender, né, qualquer assunto diferenciado. É claro que eu vou ter que me aprofundar depois, né, com artigos, né, sobre o tema, mas o roteiro que eles me traz, eu acho, né, maravilhoso, assim, para a gente até ganhar tempo, efetivamente, né? Agora, se a inteligência artificial vai substituir um professor, eu diria assim que tem muitas coisas que eu até imagino que possa acontecer, né? Por exemplo, eu criar um avatar, né? E esse meu avatar começar a explicar aos alunos determinado assunto, responder as perguntas dos alunos, né? Talvez, né, às vezes, de uma maneira até mais completa que eu poderia estar respondendo. Mas, porém, quando a gente fala em educação, a gente precisa
né, compreender que não é simplesmente um avatar ir lá explicar o assunto e responder as perguntas dos alunos. Você tem que direcionar, né, muitas vezes, compreender o que o aluno efetivamente sabe, né, juntar a experiência, às vezes, que a gente tem em situações, né, práticas, né, vou dizer assim, eu comecei a lecionar depois com quase 16, 17 anos de experiência, né, no mundo corporativo, e eu vejo muito que os alunos gostam, né, dessa interação, né, prática e teoria. Então, tem bastante coisas assim que de práticas pedagógicas, né, que eu acho que vai ser difícil, né, a inteligência artificial conseguir chegar num nível, às vezes, até de um professor. E o professor ele vai, né, ter uma visão muito mais ampla, mais, né, diferenciada, efetivamente, da turma, né, do que a turma precisa. Então, assim, eu acho que ele pode ser, né, eu acho que até o Luciano comentou, né, de eu ter o meu assistente, né, e isso realmente poderia estar ajudando bastante, mas eu acho difícil que né, a inteligência artificial realmente substitua o professor. Isso acho que não sei se vai acontecer. Não sei, Luciano, o que você acha aí? Não, acho ótima a sua resposta. Isso é uma brincadeira que eu faço, sabe, Fernando? Porque Sim, claro. Eu fui o primeiro, como eu falei, né, o primeiro pró-reitor de educação à distância no Brasil. E lá atrás, quando a gente estava lançando a educação à distância no Brasil, nos primórdios, tinha uma pergunta que já vinha da área de tecnologia educacional, antes do Google, que era, o pessoal falava, o computador vai substituir o professor. Aí tinha uma resposta na década de 70 que falava assim, nenhum professor que não mereça poderá ser substituído por um computador. Aí quando veio o Google, de novo, nossa, o Google vai tomar o lugar do professor, né? Sabe tudo, está mais atualizado, está nas mãos, né? E aí, de novo, a gente falava, olha, nenhum professor que não mereça será substituído pelo Google, né? Agora eu mudei a pergunta nas palestras que eu faço. Eu falo assim, quando é que um professor merece ser substituído pela inteligência artificial, né? Porque daqui a pouco nós vamos ter um avatar movido por inteligência artificial, se você não vai perceber que não é humano. Assim, não vai perceber. A maioria das pessoas não vai perceber que está conversando com um avatar, vai achar que está falando com gente, né? E aí eu estava no Salt Summit. E pegando essa pegada, Luciano, tu acha que isso vai acontecer com o pessoal que tem um pouco mais de idade, que está menos adequo às novas tecnologias, ou tu acha que isso também vai pegar na nova geração? Vai pegar em todo mundo. E na nova geração tem um perigo maior ainda, que as pessoas podem querer substituir algum tipo de relacionamento por esses, né? Nós já temos informações de sites, de aplicativos de namoro, plataformas de aplicativos de namoro, que estão oferecendo assinaturas para as pessoas namorarem inteligências artificiais. Né? Olha, gente, me lembrei agora de uma publicação, né? Sua namorada é inteligente ou artificial? Uma publicação que eu vi no Clube Bora Fazer. E até eu quero trazer a palavra para o Fernando, tratando disso, porque eu quero contribuir também, Luciano. Eu vejo que a educação é um dos temas mais importantes do Brasil a ser tratado hoje, né? E realmente, na minha visão, está muito defasado a velocidade com que ela é implementada em todo o currículo, digamos, escolar, até, né, graduações. Mas, principalmente, antes da graduação, hoje, queria perguntar primeiro para o Fernando como ele vê hoje, como está sendo implementada, se pode ser agilizada ou não, né? Se pode podar a criatividade de muitas pessoas,
ou podar a criatividade, de repente, quem já é mais preguiçoso, ao invés de fazer perguntas à inteligência artificial? Como que tu vê uma visão macro, Fernando e Luciano, essa questão que eu trago polêmica aqui da aplicação da inteligência artificial no pessoal da nova geração? Olha, Odilon, o que eu vejo é o seguinte, né? Eu ano passado teve um evento aqui de Expo Profissões, né? Que envolveu várias universidades e tal. E aí eu fui também dar uma palestra sobre inteligência artificial, né? Só que o foco era mais alunos, né, do ensino médio, mas vieram muitos alunos do ensino fundamental, né? E aí eu me deparei, né, com uma plateia de alunos do ensino fundamental de 10, 11, 12 anos. Eu falei, ai meu Deus do céu, como é que eu vou falar com eles? E aí comecei a perguntar, assim, né? Eu vi que todos eles usavam já o ChatGPT. E aí eu comecei a perguntar, mas como é que vocês usam, né? E eu comecei a ver que eles usavam, assim, tipo, até para tentar entender, né, assuntos que o professor tinha dado em sala de aula, para fazer os trabalhos, né? Eu achei que eles usavam de uma maneira, assim, bem bonitinha, assim, bem até... para ter um aprendizado mesmo, né? Eu até fiquei bem surpreendido, né? Porque às vezes eu vejo o pessoal aqui do ensino superior que não usa assim de uma maneira, né, tão eficiente, né? Porque eu vejo que você pode entrar lá no ChatGPT, né, buscar respostas para questões que você tenha, mas é o que eu sempre falo, né? Vocês têm que ler, interpretar, né, analisar, né? Então, esses tempos, por exemplo, eu numa aula online, falei, gente, né, eu vou dar um tema novo, né? Mas antes de falar sobre esse tema, eu quero que vocês, né, pesquisem e façam uma apresentação. Quanto tempo vocês precisam? Um aluno falou 2 minutos. Cara, ele fez uma baita apresentação em 2 minutos, né? Ele pegou o ChatGPT e, né, fez todo né, a parte teórica, botou lá nem sei qual que é o aplicativo que ele usou. Cara, aquela apresentação linda, maravilhosa, tal. Falei, agora tu apresenta, então, agora que nós vamos ver. É claro que aí ele começou a ler, aí eu comecei a questionar, né? Então, assim, falei, gente, né, eu não sou contra vocês fazerem isso. Agora, vocês têm que compreender tudo aquilo que vocês fizeram, né? Mas, no fim, foi interessante porque a apresentação dele valeu para a gente começar a discutir o assunto, o tema em questão, mas também o uso, né, dessas ferramentas em sala de aula. Eu acho que é salutar, né? Eu acho que poupa tempo, eu acho que auxilia muito na construção textual, né, dos alunos. Então, eu não vejo por que não utilizar. Agora, a gente precisa, né? Eu sempre sou muito adepto da leitura, porque a leitura é que dá aquela profundidade de conhecimento, né, nos assuntos. E se você só for, né, nessa direção de um chat GPT ou de uma inteligência artificial, da mesma maneira como as pessoas muitas vezes iam no Google, faziam Ctrl+C, Ctrl+V, né, é a mesma coisa. Aí você realmente não consegue, né, ter esse aprofundamento, né? Então, por isso que muitas vezes eles têm dificuldade de construir um texto, buscando vários autores, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a usar a inteligência artificial, aprender a fazer os prompts, né? Eu até li um artigo na área de educação, inclusive, que o autor desse artigo ele estava provocando o ChatGPT, né? Então, ele fazia um questionamento para o ChatGPT, o ChatGPT respondia. Mas aí ele pegava, tá, mas a tua resposta é baseada em tal autor. Mas o que diz o outro autor que ele tinha uma visão diferente? Aí o chat, realmente, esse outro autor fala sobre isso, assim, assim, assado, tá? Mas qual que tá certo?
Aí começava o chat GPT como a gente diria, a gaguejar, né? Porque ele não sabia, não tinha um certo, ele ia buscando as informações e nesse artigo ele fazia muito esse tipo de questionamento, né? Eu achei muito interessante, assim, porque a informação ele busca na internet, né? Agora ele não tem o discernimento para saber visões diferentes, às vezes, sobre um determinado tema. Então, eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar com isso tudo. Mas eu sou bastante favorável, né, ao uso da inteligência artificial aí na educação. Eu acho que é uma maneira muito grande de a gente, né, buscar conhecimento, né, de direcionar um pouco a gente. Auxilia bastante nesse sentido. Uhum. E eu gostei da fala, né, do namorado, da namorada. Seu namorado é inteligente ou é artificial, né? E tem aquela também, gostei. né? É uma postagem do Clube Bora Fazer, se eu não me engano, Luciano e Fernando. Eu vou adotar. Tem outra que o pessoal fala, você tem medo da inteligência artificial? Aí a pessoa responde, não, tenho medo da burrice natural, né? E a outra agora que é quando você usa mal a inteligência artificial, aí ela deixa de ser uma inteligência artificial generativa e passa a ser uma inteligência artificial degenerativa, né? Porque ela piora as relações. Agora, só voltando na questão da adoção, o que eu estou dizendo é que hoje, com ferramentas de criação de vídeo, áudio e de IA generativa, muito em breve, a maioria da população não vai conseguir diferenciar se está vendo um ser humano ou não. E aí o que acontece? Quem é mais experiente, quem tem um pouquinho mais de idade, não está acompanhando tanto as mudanças, vai conversar como se estivesse conversando com gente normal. E os mais jovens que vão, às vezes, saber que aquilo é uma IA, vão preferir conversar com uma IA do que conversar com gente. Essa questão que eu estava falando dos aplicativos de namoro que estão oferecendo assinaturas para as pessoas namorarem com IAs, estão fazendo pesquisas e os rapazes e as moças estão dizendo que nunca namoraram alguém tão sensível, tão atencioso, tão agradável como essa IA. Então, perfeitos, né? São perfeitos, porque a princípio não briga, né? Sim. Aprende com você e aprende a responder só coisas agradáveis, né? Então. Ai, que perigo, que medo, meu Deus, gente. Ô Dilon, será que a gente está conversando com o Luciano ou é um avatar dele? O que você acha? Boa pergunta. Belisca pra ver. Não, aqui é o Luciano, gente. Aqui é o Luciano, palestrante oficial do primeiro Summit de Inteligência Artificial do Brasil, que vai acontecer no dia 4 de julho, no Ágora Tech Park, evento idealizado pelo Dieter Borgert e aqui assiste. E aqui está o Fernando, representando a Unisociesc, uma grande empresa de educação, uma voz ativa, né, Fernando? E eu até queria que tu, por favor, ecoasse uma mensagem agora, tirando um pouquinho agora da IA de lado, de educação, como vocês dois são dois grandes mestres, professores, experientes. Você falou de livros, eu olhei aí para trás, a tua estante que tem, eu não consigo fazer a quantidade de livros que tem, né? Como você se sente quando as pessoas te chamam de professor? Bem, para mim, acho que primeiro foi um processo, né, de mudança de carreira, inclusive, né? Como eu falei, eu fiquei bastante tempo na indústria e aí quando comecei a lecionar em 2010, eu sempre falo, né, que quando eu comecei a lecionar eu era um engenheiro que dava aulas. Com o passar do tempo eu vi que eu precisava compreender esse processo pedagógico também, né? Tanto é que eu fui estudar, né, fazer curso, né, nessa área, fiz especialização, inclusive, em educação. E hoje eu vejo, né, eu falo que eu sou um professor
com formação em engenharia. Né? Então, e ser chamado de professor, no final das contas, hoje em tudo quanto é lugar que eu vou, né, todo mundo chama de professor já, né? Eu acho uma coisa gostosa, assim, de ter esse reconhecimento, né? Eu vejo muita gente falando, né, que tem muita gente que não quer mais ser professor. Eu acho que desde que eu estou como professor efetivamente, né, depois de alguns anos de experiência, para mim, em termos de qualidade de vida, melhorou bastante. É aquela coisa assim, às vezes quando eu olho, acordo, né, eu de manhã normalmente faço os meus exercícios, né, eu gosto de pedalar, nadar, correr, triatlon e tudo mais. E aí depois eu sento, quando eu vejo, passei o dia inteiro sentado ali no computador, corrigindo prova, preparando aula, né, respondendo aluno, e não tem satisfação maior do que você ver os teus alunos voando, né? Ver os alunos, né, tendo suas conquistas, fazendo mestrado, né? Tenho 2 alunas que acabaram de defender o doutorado agora, ex-alunas. Então, olha, parabéns. Isso é uma satisfação muito grande, assim, né? Vendo alunos morando no exterior, né? Trabalhando, né? Como engenheiros, engenheiras. Isso é uma satisfação muito grande, assim, né? E aí eles, quando a gente se encontra novamente, eles reconhecerem que a gente fez parte, digamos assim, né, da vida deles e de alguma maneira contribuiu para nessa caminhada deles, para eles chegarem onde eles chegaram, né, e hoje. E com certeza ainda vão muito além disso, né, Odilon? Acho que Se emocionou? A gente se emociona sempre, né? Não vou dizer que não. Né, eu quero ouvir o Luciano, porque eu me emocionei, tá? Você sabe que para mim não existe elogio maior do que ser chamado de professor. Eu já fui reitor, pró-reitor, vice-reitor, hoje eu sou empresário, vários conselhos, o que for. Mas em todo lugar que eu vou, quando perguntam, né, qual é a sua profissão, eu me identifico como professor. E a reação que a gente tem é muito interessante em qualquer lugar, no Brasil, no exterior. Na hora que você fala, eu sou professor, o ambiente muda. O ambiente muda. Uhum. E aí eu acho que volta na questão, né? Um professor só merece ser substituído pela inteligência artificial quando ele perde a sua capacidade de ser humano, né? Porque a única coisa que nós vamos fazer melhor do que ela é ser humano. Isso que o Fernando falou tão bem, o professor Fernando falou tão bem, que extrapola em muito o que uma IA é capaz de fazer, é essa relação humana, esse olhar humano, esse olhar empático, a compaixão, a capacidade de agir com o coração, de entender o contexto, né, do imprevisto, de responder de forma não robotizada, não automatizada, né? Isso ninguém pode tirar da gente. E essa é a característica que faz um bom professor. As pesquisas apontam isso. O bom professor, a boa professora, é aquele que é capaz de estabelecer uma relação de confiança com seus estudantes, que olha para o aluno e o aluno vê no olhar dele esperança, confiança, né? Que ele acredita. Isso é humano, é humano. Então, ser professor é a melhor coisa do mundo. Não existe profissão melhor do que ser professor. E além disso, né, Luciano, uma coisa que eu sempre, nos meus slides, assim, o último slide, eu gosto de sempre colocar lá a mesma frase, né? Antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. E isso nenhum robô, nenhuma inteligência artificial vai incutir na cabeça dos alunos, né? Eu acho que ser um bom ser humano está muito acima, né, do que ser um bom profissional. Então, eu acho que nesse sentido, né, a gente aqui procura sempre acolher o aluno, né, tratar o aluno como realmente uma pessoa. E a gente vê, assim, eu tive muito caso, principalmente de aluna que vem conversar com a gente sobre temas assim
né, diversos, né? Não é assunto de aula, é assunto de vida mesmo, né? E elas veem, às vezes, a gente como uma referência. E isso nenhuma inteligência artificial vai fazer. Eu acho que eu particularmente, tenho muito esse lado humano, assim, então eu olho muito por esse lado. Falando nisso, né, em relembrar, Fernando e Luciano, né, quem está assistindo aí a live, quem está ouvindo a gente, provavelmente se lembra dos seus primeiros professores que marcaram a história da sua vida e que nunca, jamais vão esquecer deles. Eu tenho os meus que me marcaram, provavelmente vocês têm, e todo mundo tem, seja no ensino fundamental, infantil, sempre tem aquele professor que marcou a nossa história, e por isso que eu acredito que a IA ela não irá substituir o professor, porque pessoas merecem ser tratadas por pessoas, e utilizando a IA como uma ferramenta para impulsionar o conhecimento e gerar mais aprendizado, diversidade de ideias, projetos, porque eu acredito muito que o pessoal da nova geração é capaz de realizar coisas incríveis exponencialmente utilizando a inteligência artificial. A gente está aqui, gente, relembrando, né, no podcast no podcast do primeiro Summit de Inteligência Artificial, que acontece dia 4 de julho. Quem ainda não tem o ingresso, pessoal, para poder participar, tem aqui embaixo o site, rodando. A gente vai ter 14 palestrantes. Luciano, aqui o nosso convidado, será um deles. Fernando estará com a gente lá no rooftop. Serão 6 oficinas de workshops na prática, para você poder, nichado ali, ver como a IA pode ajudar você, a sua empresa. A gente vai ter um espaço, pessoal, para o pessoal fazer o seu pitch, apresentar a sua ideia, quem já tem a sua startup, e buscar investimentos. Então, vai ter esse espaço para o pitch também. E mesmo que você não tenha uma startup, que você não tenha um projeto concluído, se você tem uma ideia voltada à educação, que a inteligência artificial possa ser aplicada, e você quer ecoar essa ideia para o mundo, e mesmo que você não tenha condições, vá lá e fale para os investidores anjos que estão ali. Eles precisam de ideias para poderem investirem e fazer da educação um papel de transformação social na vida de muitas pessoas. Então, eu, Odilon, né, convido vocês a irem prestigiar, conhecerem o Ágora Tech Park, que é um local, sim, surreal de inovação, com tantas empresas maravilhosas. E a gente ainda tem aqui mais 12 minutinhos de podcast, Luciano e Fernando. Luciano, tu tem mais, eu até cortei, se eu não me engano, tu estava numa apresentação, não sei se a gente já finalizou ela, se tu quer continuar ela. Se você puder colocá-la de novo, vamos botar ali, vamos continuar, gente, aqui, ó, aula de MBA aqui para vocês de graça, merece a curtida, o like, o compartilhamento, não merece, gente? Aqui, ó, compartilhando conhecimento de graça, aqui, ó, por favor, Luciano. Essa pesquisa, essa publicação da ONU, você sabe, eu estou no Conselho Deliberativo do CNPq, que é o órgão máximo da pesquisa brasileira, já estou no 4º ano. E eu apresentei um relato lá para justamente criar uma nova norma no CNPq, porque a pesquisa científica ela pode ser profundamente impactada pela inteligência artificial. Por quê? Você já tem hoje um aumento exponencial no número de artigos publicados, porque as pessoas estão usando a inteligência artificial tanto para gerar resultados de pesquisa, como para escrever artigos de pesquisa, e já tem gente usando a IA para submeter artigos de pesquisa dentre os milhões de periódicos científicos pelo mundo afora. Do outro lado, você tem avaliadores, que você sabe que artigos científicos geralmente são submetidos à avaliação dos pares, né, por outros cientistas. E tem avaliadores usando a inteligência artificial
para fazer a avaliação por eles e não estão fazendo uma avaliação humana. Ou seja, há uma crise instalada na pesquisa científica no mundo com o fenômeno da inteligência artificial. Já tem periódicos dizendo, não aceitamos trabalhos que tenham sido escritos ou parcialmente escritos pela inteligência artificial. E o problema é que, para você avaliar isso, você precisa de uma outra inteligência artificial para identificar se aquilo foi escrito por uma inteligência artificial. A inteligência versus inteligência, tentando burlar a inteligência artificial. Ô, Luciano, é aquela coisa, né? O professor usa a inteligência artificial para fazer uma questão de prova, o aluno usa a inteligência artificial para responder, depois a gente usa uma inteligência artificial para ver se o aluno usou a inteligência artificial para responder. Aí, no fim, pois é. Pode virar um looping infinito, né? Então, isso é uma outra questão. Aqui eu estou trazendo mais provocações que nós vamos tratar da palestra lá, né? Mas lá a gente vai falar mais no âmbito da educação corporativa, né? E aí, aqui tem uma série de dicas nessa publicação de como incorporar o ChatGPT no ensino e aprendizagem, várias categorias de como que você vai fazer isso. Uma demonstração que o Fernando fez aqui, muito inteligente, é isso, deixa o menino usar, deixa o estudante usar, e vamos criticar a resposta que a IA trouxe, e isso ajuda a aprender, né, muito. Aqui eu vou deixar com o pessoal aí os meus contatos, né? Quem quiser falar comigo depois na minha empresa, toda essa trajetória de microcertificação, tira uma foto aí, mas pode tirar, viu, Odilon? Era só isso de apresentação, viu? Só para provocar mesmo. Só isso, gente. Vocês acharam pouco o conteúdo de hoje? Deixa eu ver aqui dos telespectadores aqui, ó. O pessoal gostou aqui, ó. Rosane, tivemos participação da Laura, do Fernando, da Geisa. O pessoal gostou. E a gente ainda tem 10 minutinhos, Fernando. Eu quero te dar dar uns minutinhos para te ecoar uma mensagem de dentro do teu coração relacionada à educação. O que você gostaria de ecoar para o mundo? Fernando, perdão. Fernando, o que tu gostaria de ecoar para o mundo? Eu acho assim, né? A educação realmente é o cerne de tudo, né? E a educação, ela começa também pela leitura. Eu sou um apaixonado pela leitura, né? A gente aqui em Joinville teve... depois eu vou ler, Odilon. Então, esse aqui é presente, eu estou mostrando que eu também leio, gente. Eu ganhei esse aqui, presente de um palestrante que também vai estar no Summit, tá? Ó, depois eu conto quem que é. A gente acabou de ter aqui em Joinville a Feira do Livro, né? Que é uma das maiores feiras do livro do Brasil, até inclusive. É claro que está longe de ser uma Bienal, né, de São Paulo, tal, mas é um evento que eu atuo como embaixador, né, dessa Feira do Livro, porque eu acho que a leitura ela leva a gente a esse aprendizado mais profundo, né? É quando a gente realmente faz uma reflexão, né, mais profunda a respeito para adquirir conhecimento, para ter esse entendimento, né? E eu acho que a educação leva a gente a desenvolver um raciocínio crítico, a ter uma melhor compreensão, né? Porque quem não lê, quem não estuda, quem não... vai estar sempre sujeito digamos, a aceitar o que outras pessoas dizem, né? E basta ver o que acontece muitas vezes, né, principalmente na política ou em vários temas, as pessoas acabam repetindo aquilo que recebem como informação, né, que muitas vezes também não tem nem capacidade para entender se aquilo realmente é verdadeiro ou não, né, não refletem, não pesquisam. Então, a educação muda, né, esse contexto, né? Eu acho que, por exemplo, quando eu defendi meu doutorado, a gente acaba se tornando uma pessoa assim, tão crítica a respeito de qualquer informação que você receba, e eu acho isso muito importante, né, porque não existe, né, o 100% verdadeiro, né, tudo tem os vários lados, né,
Eu acho que a educação faz com que as pessoas tenham esse discernimento, né? Tenham essa capacidade de compreensão melhor de mundo. Né? Então, por isso, a leitura, né? Qualquer curso que a gente faça, eu acho importante, e é o que vai realmente mudar as pessoas, né? E como a gente fala, a educação muda as pessoas, e as pessoas realmente vão ter a capacidade de mudar o mundo. Acho que é isso, Odilon. Luciano? Luciano, qual a mensagem você quer ecoar para o mundo? Você sabe, Odilon, quando eu comecei minha carreira profissional, eu fiz um concurso para o Banco do Brasil. E eu fui do Banco do Brasil por muitos anos, uma empresa fantástica, e era o melhor concurso na época que tinha e tudo. Eu tomei uma decisão lá atrás de ir para a educação, porque eu acredito na educação. E isso transformou minha vida, e de lá para cá eu creio que aonde me são abertas portas, eu tenho tentado contribuir com a educação para transformar mais vidas. Né? Eu creio que isso é um legado. E eu creio que a educação é algo que extrapola, sabe, tudo. Ela vai além de tudo, não importa gênero, religião, geografia, idade. Você tem a educação é algo realmente apartidário. Se você é um defensor da educação, isso é apartidário, né? Você mostrou um livro aí do professor Peter Drucker, né? Isso mesmo. Foi um homem que morou numa cidade nos Estados Unidos. Ele era austríaco, mas ele morou durante a vida dele numa cidade chamada Claremont, na Califórnia. E essa cidade, ela era um pequeno lugar assim do faroeste, que depois eles decidiram transformar num centro educacional, e várias universidades se instalaram ali. Ele dava aula numa universidade chamada Claremont Graduate University, muito famosa porque ele estava lá. Então, havia peregrinação de pessoas a Claremont, que não era nada no mapa, até se tornar um polo educacional, especialmente por ter Peter Drucker, né? Então, a educação tem esse poder de atração. Vamos chamar aqui, então, o nosso idealizador do Summit, que está aqui nos bastidores, o Dieter. Mas, enquanto ele vai entrando, eu quero te mostrar, Luciano. Esse livro, ele está autografado pelo Fernando Seabra, que teve aulas presenciais com o Peter Drucker. Nossa, e eu consegui esse livro indo, gente, justamente a eventos presenciais, como o primeiro Summit de Inteligência Artificial, onde eu posso ter o contato com aquela pessoa que eu admiro, como o Dieter, como eu estou conhecendo o Luciano aqui, vou poder abraçar e conversar com ele um pouco mais lá. O Fernando também, esse grande nome da Unisociesc. Então, participar de eventos, gente, te encurta caminhos, se aprende, assim, um MBA em um dia. Então, venham, o Dieter já está aqui de novo, meu grande boss, que eu também estou aprendendo muito sobre inteligência artificial, que eu tive aí na Que Assiste. Para fechar o nosso podcast aí, Dieter. É isso aí. Eu estava aqui assistindo nos bastidores e eu não estava me aguentando, porque bomba de um lado de informação, bomba de informação de outro lado, toma de conhecimento, e isso que a gente fez aqui foi uma pitada do que a gente vai ter no Summit. São 14 palestras, 6 workshops, mais o pessoal de expositores que vão estar lá também com projetos de inteligência artificial. Tem algumas novidades de bastidores que não pode contar, mas quem for lá vai ver. Não pode contar ainda, né? E assim, a gente quase tomou um susto aqui, Fernando. Quase. Porque a hora que eu estava divulgando aqui para o pessoal, para eles virem também, quem me respondeu foi a Cíntia, né, a reitora da Unisociesc, e ela só não entrou porque ela está numa reunião nesse momento, mas ela estava ali se coçando para entrar na reunião e ia dar um susto em você aqui, ó, sua chefe. Tudo que você falou agora, quero ver você falar na frente dela. Eu falo com ela sempre.
Pessoal, muito obrigado aí pela presença. Luciano, Fernando, pelo tempo de vocês, por poderem vir aqui. Pessoal que está assistindo a gente, muito obrigado pelo tempo. Pessoal do LinkedIn, vai continuar vendo, porque vai ficar gravado, vai ficar disponível. Vai assistindo, vai curtindo. Entra no link do Summit inteligenciaartificial.com, compra o seu ingresso, dia 4 está aí. Estamos há exatamente 15 dias do nosso Summit. Então, é a última a finaleira, né? Ainda dá tempo de comprar, ainda tem alguns ingressos disponíveis. E é ótimo estar aqui com vocês. Pessoal, mais uma vez, obrigado. E Odilon, não sei se quer falar mais alguma coisa. Luciano, muito obrigado pelo seu tempo. Fernando também. Fernando, que nem falou, a gente já fez alguns eventos juntos aí falando de inteligência artificial, né? Tá ok? Eu acho que é eu que agradeço, Dieter, pela oportunidade de estar aqui também, né, em nome da Unisociesc. Acho que é sempre bom a gente estar nesses eventos discutindo um tema que é hiper, mega, ultra interessante, né? É isso aí. Eu também então, tá bom, só gente, gratidão, viu? Muito bom conhecer. Não, só gratidão também a conhecer o Fernando, o Odilon, ver o Dieter agora ao vivo e a cores. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E eu também só gratidão, viu, Dieter, Luciano, Fernando e a Unisociesc, que está patrocinando o evento. Parabéns, educação transforma vidas. Essa é a minha mensagem. Isso aí. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Não perca tempo. Participe do primeiro Summit de Inteligência Artificial do Brasil no dia 4 de julho, no Agora Tech Park. Uma iniciativa da QAssist e parceiros. Este evento apresenta 14 palestras com especialistas, um painel sobre investimentos em IA, 6 workshops práticos e um evento de networking transformador. Descubra como a IA está moldando o nosso futuro. Vagas limitadas. Inscreva-se hoje e lidere a inovação.